Queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Saúde, padroeira da Diocese de Colatina. Celebramos um ano jubilar. Começamos a festejar desde o ano passado, no dia 21 de dezembro de 2022. Porque celebramos 25 anos da criação do Santuário de Nossa Senhora da Saúde, que nasceu do coração de pastor do nosso primeiro bispo de saudosa memória, Dom Geraldo Lírio Rocha, que em visita pastoral percebeu toda a riqueza e potencialidade dessa devoção já presente aqui na capelinha de Nossa Senhora da Saúde, e ele levou então esta capelinha santuário de Nossa Senhora da Saúde. Depois, com o segundo bispo, Dom Décio, nós tivemos um empenho sempre maior na consolidação deste santuário de Nossa Senhora da Saúde. E Dom Décio fez mesmo, de certa forma, uma marca do seu pastoreio, este santuário de Nossa Senhora da Saúde, fazendo com que ele pudesse se expandir e nós tivéssemos também este templo, que tive a graça de dedicar a um mês, no dia 21 de outubro último, como lembram, na cerimônia bela que aqui fizemos. Nós sabemos que aqui se tornou uma referência para toda a nossa diocese. Aliás, foi por iniciativa também de Dom Décio que Nossa Senhora da Saúde se tornou padroeira da diocese de Colatina. Foi ele que solicitou ao Santo Padre, o Papa Bento XVI, e teve essa concessão que Nossa Senhora da Saúde fosse a nossa padroeira, fortalecendo ainda mais o vínculo de toda a diocese com esse espaço sagrado. A palavra jubileu, ela, no sentido amplo, evoca uma grande festa, cheia de júbilo, cheia de alegria. E ao longo deste ano, começando, como eu disse, no dia 21 de dezembro, e o primeiro a presidir a celebração desse ano jubilar foi exatamente Dom Geraldo Lírio Rocha, no dia 21 de dezembro de 2022, inaugurando esse ano cheio de alegria, por iniciativa também aqui do nosso reitor. Então, cada dia 21 do mês, nós tivemos a presidência de um bispo. O primeiro foi Dom Geraldo, o segundo foi Dom Décio, depois celebrei, e assim vieram tantos e tantos que aqui passaram. Entre eles está aqui Dom Anderson, que já celebrou, Dom Dario vai celebrar no próximo 21 de dezembro, concluindo este ano. Dom Paulo já celebrou aqui. Dom Luiz Fernando, que hoje por motivo de saúde não está presente, mas que também celebrou aqui durante esse ano jubilar, aqui representado pelo seu vigário geral, Padre Joselito, que representa então a Diocese de Cachoeira de Itapemirim. Queridos irmãos bispos, querido Padre Joselito, queridos sacerdotes desta diocese, diáconos aqui presentes, já nomeados e apresentados, querido povo de Deus, é um ano de grande alegria, de ação de graças, por essa caminhada desses 25 anos. Na tradição de Israel, a palavra jubileu, ela evoca uma trombeta que se tocava, anunciando a alegria daquele período de graça. Eram mais ou menos 50 e 50 anos, E esse jubileu era a ocasião de perdão das dívidas, de libertação dos escravos. Não era só um ano de louvor, do ponto de vista litúrgico, ritual, mas de compromisso, de reavivar a aliança celebrada por Deus com seu povo. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Nós não pertencemos a nós mesmos,
mas nós pertencemos a Deus, que nos criou, que nos convocou, que nos fez seu povo, mas que, quando lembrávamos sobretudo no dia 21 de outubro último, nos redimiu. Fomos conquistados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso não nos pertencemos, somos do Senhor. O jubileu então se celebrava já na tradição de Israel, na tradição cristã. Esse jubileu, essa celebração de jubileu, passou a ser justamente vinculado ao sacrifício redentor de Jesus Cristo, também ocasião de reconciliação, de remissão dos pecados, inclusive com a concessão generosa das indulgências, que às vezes até em algumas pregações, em algumas posturas foram desvirtuadas, mas que bem compreendidas são uma grande ocasião de graça para todo o povo. O nosso jubileu é um jubileu para agradecer e louvar a Deus esses 25 anos de caminhada. Um santuário. Santuário é lugar de encontro com Deus. Só Deus é santo, mas nós somos o povo santo de Deus, santificados pelo batismo que recebemos e que nos vincula ao mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição. Santuário é lugar de ouvir, escutar a palavra de Deus e se deixar transformar por esta palavra que constitui o povo de Deus. A palavra de Deus da vara é eficaz, ela cria e ela recria, ela restaura, ela salva, ela santifica. Santuário deve ser lugar onde a palavra é ecoada, ouvida, acolhida e transforma aquele ouvinte de coração aberto. Santuário é lugar de peregrinação. Quantas peregrinações ao longo destes 25 anos, quantas peregrinações neste ano jubilar. Ainda nesta semana eu mesmo celebrei uma das estações de uma peregrinação a pé, que veio lá de Governador Lindenberg, outros vieram de Linhares, outros se juntaram lá em Colatina, promovida essa, a que me refiro especialmente pela Pastoral Ecológica, e que já vem fazendo essa peregrinação anualmente, mas tantas outras que vocês sabem, dos nossas pastorais, dos nossos movimentos. O que eu quero lembrar é que uma peregrinação é uma ocasião de graça, em que a pessoa vive uma experiência de despojamento, em que deve escolher aquilo que é essencial. A peregrinação não permite que a gente carregue uma grande bagagem, porque senão o caminho se tornaria muito pesado, muito difícil. A peregrinação deve fazer com que a gente tenha uma certa leveza, uma liberdade, uma docilidade ao Espírito Santo. A gente deve carregar só o essencial. A peregrinação evoca e nos faz pensar na nossa existência, na nossa vida. Nós somos um povo peregrino, um povo a caminho. E esse povo então precisa refletir sobre a sua vocação, sobre a graça que recebeu da vida, a graça do batismo, da pertença ao povo de Deus e a missão, a responsabilidade de testemunhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da misericórdia. E essa palavra tão cara especialmente ao Papa Francisco, que atravessa totalmente o seu pontificado já de mais de 10 anos. Ela se manifesta tanto na obra criadora, como na obra redentora, como na obra santificadora. Santuário é espaço privilegiado de experimentar a misericórdia de Deus, que nos cria, abraça, santifica, que nos espera. Queridos irmãos, na peregrinação, ela não é feita sozinha. É claro que ela tem uma dimensão existencial e pessoal intransferível, quando ela é bem feita,
mas ela tem uma dimensão comunitária. Nós caminhamos juntos, caminhamos de forma sinodal, para lembrar outra palavra tão forte na experiência da igreja desses tempos. Sínodo é caminho que se faz juntos, na comunhão, na fraternidade, na colaboração, na solidariedade, percebendo que somos todos irmãos e irmãs, sem querer excluir ninguém, com uma bagagem mais leve, com a reflexão e a meditação sobre a vida, com a oração, com o caminhar juntos. Nós devemos ir nos despindo das nossas vaidades, das nossas ambições, dos nossos instintos egoístas, para ficar com aquilo que é essencial, com aquilo que é fundamental, porque quando se peregrina tem uma meta: encontrar-se com Deus e ir para um santuário e depois retornar. A peregrinação, ela tem etapas. Como eu disse, ela não se faz na solidão, mas ela se faz na comunhão. Embora o caminho interior de cada peregrino, verdadeiramente, que se coloca como romeiro e peregrino, seja intransferível e transformador pessoalmente, mas nos faz perceber o vínculo comunitário que todos nós temos. Temos um destino comum, temos uma vocação comum. Ninguém se salva sozinho. Nós vamos nos salvar como comunidade. Claro que a responsabilidade pessoal, ela não é deixada de lado. Mas a pessoa não existe sozinha, existe numa teia de relações. Assim como não nos salvamos sozinhos, também não nos perdemos sozinhos. Porque as nossas relações vão transferindo uns para os outros a experiência que fazemos. Daí a importância da fidelidade que nós devemos ter à graça que todos recebemos, da fé, a graça do batismo. Eu lembrava um pouco também disso aqui no dia da dedicação deste templo. Mas neste santuário, nós caminhamos e chegamos aqui para contemplar a Virgem Maria. É importante que fixemos hoje o olhar na Virgem Maria. A igreja celebra hoje a apresentação da Virgem Maria. Não é algo que esteja no texto bíblico, porém é algo que faz parte da tradição da igreja, bem antiga. No Oriente é celebrado desde o século VI, no Ocidente depois. E a festa de Nossa Senhora da Saúde aqui ficou então nesta data. Há uma outra data em que alguns lugares celebram Nossa Senhora da Saúde, que é 8 de setembro, a Natividade de Nossa Senhora. Aqui celebramos na apresentação de Maria. Maria é para nós um farol de esperança, de júbilo. Ouvimos a primeira leitura: alegra-te, Sião, rejubila-te. A nossa peregrinação, ela quando chega neste ponto deve nos trazer alegria, porque nós podemos contemplar alguém que faz parte da humanidade, que é uma entre tantas pessoas, uma pessoa muito especial. Foi através dela que Deus quis vir ao nosso encontro. Ele a preparou. Ela foi concebida sem o pecado, nós a chamamos imaculada. Portanto, ela é para nós sinal de uma grande alegria e esperança, porque aquilo que Deus fez com Maria é o que Ele quer fazer com todos nós. Então, vemos em Maria o que nos aguarda. Devemos olhar para ela. E peregrinos e pessoas que viemos aqui com espírito de oração, os santuários devem ser espaço particularmente de vivência sacramental, audição da palavra e vivência sacramental. A romaria, a peregrinação tem um caráter penitencial, né? O penitencial não é simplesmente fazer um sacrifício, algo custoso,
mas é a transformação pela docilidade ao Espírito. Então, chegando aqui e olhando para Maria, nós contemplamos aquela que, preservada do pecado, foi não tirada dela a sua liberdade, mas com a sua liberdade foi confirmando cada vez mais na sua vida o projeto de Deus, a seu respeito e a respeito da humanidade. Maria não viveu para si. O que nós celebramos hoje com toda a igreja é a oferta que Maria, ainda menina, Maria se entrega, se oferece a Deus. Só Deus pode consagrar. Mas nós, pela graça de Deus, podemos nos oferecer, nos ofertar. A gente oferece, e a peregrinação e a chegada ao santuário significa oferecer. Oferecer nossas vidas, para que o Senhor as consagre, as transforme em sacrifício de agradável odor, e que produz bons frutos em toda a humanidade. Santuário é lugar de encontro com Deus, não só pessoal. Santuário é lugar da profecia, porque o santuário deve fazer com que superemos qualquer tipo de individualismo religioso. Vir a um santuário simplesmente para receber para si algo é um reducionismo. É uma visão muito limitada ainda, que precisa ser purificada. Porque a vinda ao santuário deve nos comprometer com a salvação da humanidade toda, ao olhar para Maria que se apresenta e que é consagrada ao Senhor. Nós devemos pensar na nossa própria consagração batismal, como está no tema que perpassou essa novena e esses dias, para a missão, para o serviço. Quando chegou o momento da anunciação, é um tema que perpassa a festa deste ano também, eis aqui a serva do Senhor. Maria não improvisou esta palavra, ela foi preparada para isso. É um ponto culminante e também um ponto de partida. Quando ela responde, depois daquele diálogo com o anjo, eis aqui a serva do Senhor, ela está dando sequência àquela oferta que ela fez, preparada pela Imaculada Conceição. Ela então agora pode responder com toda a liberdade, eis aqui a serva do Senhor. Nós também, queridos irmãos, que caminhamos para o santuário, que buscamos aqui o sacramento da penitência, da confissão, da reconciliação, que buscamos participar da Eucaristia, devemos sair daqui dizendo, eis aqui o servo, a serva do Senhor, faça-se em mim, faça-se na minha vida, na minha existência, com os dons que o Senhor me deu, a tua vontade, a vontade de Deus, porque não existe outra possibilidade de realização, de felicidade, de saúde, senão realizarmos a vontade de Deus. Essa é a verdadeira saúde, é a saúde integral. Nós vivemos na história da humanidade um momento de encruzilhada. Nós temos aquilo que tem dito o Papa Francisco, uma espécie de terceira guerra mundial em pedaços. Vemos a situação da Terra Santa, vemos a situação do ataque terrorista a Israel, vemos depois o revide, que também não tem critérios e atinge a tantos e a crianças. Vemos essas atrocidades de um lado, horror de outro. Vemos a situação da Ucrânia, da Rússia, as guerras da África. Ontem foi dia da consciência negra. Vemos tantas situações por aí. No Brasil, quanta violência, quantas situações que nos chocam. É só ver o noticiário. Vivemos uma espécie de terceira guerra mundial em pedaços. Vivemos, meus irmãos, uma crise climática que está chegando a um ponto perigoso de irreversibilidade. Aproxima-se inclusive a próxima conferência do clima em Dubai, e o Papa Francisco, aos 86 anos, quase 87 anos, em cadeira de rodas, vai a Dubai. Não só publicou aquela encíclica
Laudato Si em 2015, mas agora, no mês de outubro passado, no dia 4 de outubro, ele publica uma exortação apostólica sobre essa situação climática, né? Laudate Deum, né? Chamando a atenção para esse momento dramático que a humanidade está vivendo. Tudo está interligado, ele já dizia na Laudato Si. Os problemas sociais e os problemas ambientais. Quem vem ao santuário não pode ignorar isso. Esse santuário particularmente, Dom Décio, como foi feliz essa concepção aqui da criação, trabalho da arquitetura e tudo mais, desse santuário, com essa abertura para a natureza tão bela, tão exuberante que aqui nos circunda. O que era o estado do Espírito Santo há um tempo atrás? Via parecer um paraíso, com aquele rio doce caudaloso, navegável, com os peixes, com as matas, a Mata Atlântica, os animais. Nós temos um tipo de modelo de desenvolvimento que não respeita o ambiente, que agride, que destrói. Não se trata de ser contra o desenvolvimento, se trata de buscar um outro paradigma, que não pode ser o paradigma tecnocrático, como disse o Papa Francisco na Laudato Si já em 2015, mas ele fala de uma ecologia integral. Esse santuário, ele se presta a isso também, porque ele nos mostra essa harmonia com a natureza. Quem aqui vem, contempla sim a imagem da Virgem Maria, mas contempla também a beleza da criação de Deus. Maria é a mãe e a rainha da criação, como diz o Papa Francisco lá no final da Laudato Si, na invocação que ele faz à Virgem Maria, porque obra-prima de Deus, cheia de graça, aquela que vive na harmonia com Deus e com seu povo. Maria também é aquela que nos ensina uma solicitude total para com os outros. Logo depois da anunciação, ela vai às pressas, levanta-se apressadamente. Maria está em saída, figura da igreja missionária. Ela vai servir Isabel, né, sua parenta. Maria, essa disponibilidade para o serviço. Como também nas bodas de Caná, Maria nos dá o testemunho da amizade social. Ela está na festa de casamento, vê a carência e ela se importa e ela intercede. Eles não têm mais vinho. E o seu filho transforma a água em vinho como figura daquilo que ele queria fazer com toda a humanidade pela obra redentora, desposar essa humanidade. Maria é a mulher por excelência, a mulher que acolheu totalmente o projeto de Deus e se tornou mãe da humanidade nova. Por isso nós podemos invocá-la realmente como Senhora da Saúde, não como quebra-galho, simplesmente para nos livrar de uma ou outra doença, mas como aquela que nos aponta para a integralidade do segmento de Jesus. E eu poderia passar por outras passagens da Escritura. Podemos lembrar Maria aos pés da cruz, onde ela recebe o testamento do Senhor: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então ela assume essa maternidade. Mas vejamos o que ouvimos hoje no Evangelho, quando Jesus é interpelado, dizendo que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que ouviam a sua palavra, ele diz, ele aponta, Jesus aponta, ninguém precisa ter dúvida, porque ele aponta: aí está minha mãe, meus irmãos. Aquele que ouve a palavra de Deus, não basta dizer Senhor, Senhor, não basta fazer uma peregrinação exterior, não basta vir ao santuário, se não for para acolher a palavra de Deus e deixar-se transformar por essa palavra. A participação sacramental deve ter um efeito de mudança de vida. É a palavra transformada em sinal sacramental que nos dá força para a vida nova. Nós devemos então suplicar a Maria que ao vir ao santuário, nós sejamos verdadeiros peregrinos. É claro que eu não sou ingênuo, nem vocês são. Quantas pessoas vão ao santuário por vários outros motivos, não só esse, mas muitos outros, às vezes atraído pela beleza do santuário, pelo lugar aprazível, às vezes até por um motivo de lazer, por um motivo turístico. Isso acontece no mundo inteiro.
né? E às vezes por uma beleza artística, sim, muitos motivos. Mas esses precisam ser purificados. Não são um testemunho contra o santuário. O santo pode ser um começo de algo mais profundo. Devemos olhar para Maria. Como é bonito contemplar a sua imagem, não só porque ela é bela esteticamente, mas o olhar de Maria. O que Maria nos diz com seu olhar? O seu olhar transparece o olhar divino. Ela nos apresenta Jesus, que ela traz no seu colo, e ela olha para nós como mãe. Não é assim que nós a invocamos na Salve Rainha? Eia, pois, advogada nossa, vossos olhos a nós volvei. Vossos olhos a nós volvei. Que todo peregrino olhe para Maria, não só na beleza externa da imagem, mas nesse seu olhar mais profundo, que mostra o olhar de Deus para a vida nova que nós devemos ter. Uma vida do essencial, uma vida do despojamento, da simplicidade, da humildade, do serviço, da missão, da fraternidade. Ao final de cada um desses documentos fundamentais do pontificado do Papa Francisco, há uma evocação de Maria, no Evangelii Gaudium, na Laudato Si, na Fratelli Tutti. Maria é sempre esse exemplo, esse modelo. E Paulo VI nos lembra na sua exortação Marialis Cultus, sobre o culto à Virgem Maria, que ela também é exemplo do culto que se deve prestar a Deus. Que culto é esse? Ouvimos hoje, no salmo que foi proposto aqui, que é o cântico evangélico, Magnificat, que a igreja fez seu e reza todos os dias, sua oração por excelência. Vejam então, que Maria a Escritura nos apresenta. Qual é a verdadeira Maria? É a expressão da sua espiritualidade, da espiritualidade da igreja, do povo de Deus. A minha alma glorifica o Senhor. Maria não tem o olhar voltado para si. Quem vem numa peregrinação e vem a um santuário glorifica o Senhor, mas ela olha. Agora estou explorando o olhar dela. Volvei para nós o vosso olhar. Qual é o olhar de Maria? Ela expressa nessa palavra: a minha alma, então portanto o seu olhar, glorifica, exulta em Deus meu Salvador. Olha o júbilo de Maria, exulta em Deus meu Salvador, porque ele olhou para a minha pequenez, né? Para o meu nada, para a minha humildade, e fez em mim maravilhas. O peregrino verdadeiro chega aqui e percebe a sua pequenez, a sua fragilidade, mas não sai triste, sai revigorado, porque ele é abraçado por um olhar misericordioso. A minha alma glorifica o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, o poderoso fez em mim maravilhas. Deus quer fazer maravilhas na vida de cada um de nós. Não vamos simplesmente passear no santuário, vamos deixar que o Espírito trabalhe em nós. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, os orgulhosos, os autossuficientes, sacia de bens os famintos, os pequenos, os pobres. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Anteontem, celebramos o Dia Mundial dos Pobres. A opção pelos pobres não é uma opção circunstancial, ela é da essência do Evangelho, ela é central, ela não é o centro, mas ela é central. Eu não posso agora me alongar nisso, mas é só ver a exortação do Papa para esse dia tão bonito: não vires o rosto ao pobre, né? Maria é aquela que disse isso no seu canto. Ele derruba os poderosos de seus tronos, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Então que nós aprendamos de Maria, do seu olhar, esta vida nova, que nós acolhemos na palavra, celebramos no sacramento. Então para nós será verdadeiramente jubileu, dia de alegria, de exultação, porque acolhedores da palavra de Deus, saímos transfigurados pela graça
em vista da missão. Quem depois sai do santuário, vai para a missão, vai para o serviço, vai reabastecido, vai para as comunidades. Nada de participação no santuário de romaria sem participação nas comunidades eclesiais de base, nas paróquias. A vida do santuário deve impulsionar a vida das comunidades, porque é lá que se vai dar o serviço, na família, na comunidade, na sociedade, nas pastorais. Que o santuário seja uma experiência revigorante para o discipulado missionário de Jesus Cristo, a exemplo de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós.